Começa agora mais um programa da Igreja Luz e Vida em Cristo. Está no ar. Programa Família, Projeto de Deus. Apresentação: Ireno Júnior e Amanda Ireno. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória, toda força, todo poder, todo louvor e toda adoração pertence somente ao Senhor, nosso Deus. Quero já cumprimentar os amados ouvintes com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, Amanda? Amém, glória a Deus. A paz, que Deus abençoe, que Deus venha abençoar este programa em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos aqui, na poderosa palavra do Senhor, Amanda, quero aqui falar do nosso livro, Amanda? Para quem não nos conhece, eu e minha esposa estamos casados desde Aleluia. Desde 2009 e Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus deu para cada um de nós, juntos, um ministério com casais, com famílias, E há 13 anos, Amanda? 13 anos já, 13 anos. Trabalhando com casais, em aconselhamentos, cursos, casados para sempre, palestra, curados para curar. Nós temos, pela misericórdia do Senhor, ano passado fizemos várias palestras aqui na região, Pirassununga. Deus tem abençoado o nosso ministério para a honra e glória do Senhor. E ano passado, Amanda, nós lançamos um livro, Sim. Chamado 40 Tarefas para Nutrir Seu Casamento. Vou repetir: 40 tarefas para nutrir seu casamento. E o interessante é que cada tarefa, meu querido, minha querida, tem uma referência bíblica. Ou seja, essas 40 tarefas são retiradas da palavra do Senhor. Ali encontra temas como aliança, uma só carne, orando junto, papéis, acordo, como diz a palavra do Senhor. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Tem que ter acordo, Amanda? Lembrando que você que é casado, você é uma só carne com seu cônjuge. Então tudo que você for definir na sua casa tem que entrar em acordo. Então esse livro vai te ajudar muito. E interessante, Amanda, que não é só durante os 40 dias, mas sim o que? Para toda a vida. Como são tarefas que nós chamamos de ferramentas retiradas da palavra do Senhor, se nós colocarmos em prática, a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. Então, invista no seu casamento, invista na vida conjugal. Geralmente, Amanda, o ser humano acaba investindo em várias áreas da vida, seja profissional, seja espiritual, e acaba deixando de lado uma das principais áreas da vida, que foi a primeira instituição que Deus criou. Qual foi? Foi a família, ali no Jardim do Éden, onde em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus disse: e deixará o homem pai e mãe, iniciar sua mulher, e ambos tornarão uma só carne. Você que queira adquirir esse livro, é um preço bem simbólico, R$ 24, e pelo WhatsApp, no número DDD 19 9 9611 6854. Vou repetir: DDD 19 9 9611 6854. Nós enviamos para todo o Brasil em nome de Jesus. E que nos tem surpreendido, Amanda, que muitos casais têm adquirido para ajudar outros casais, porque esse livro não é só para casais que estão passando por dificuldade, mas também casais que já estão consolidados, vai edificar ainda mais o seu casamento. Então, em nome de Jesus, invista no seu casamento. DDD 19 9 9611 6854. Amém, meu querido?
Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje vamos lá em Lucas, Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, que se encontra lá no capítulo 17. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11 até o 19. Amanda vai estar lendo aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E saiu e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, este contexto, né, falando dos samaritanos, né, o versículo 11 e 12, eu vou ler aqui rapidinho, que fala da questão de 10 leprosos, tá? Eram 10 leprosos. Os leprosos, eles eram homens. Naquela época, os leprosos, eles não poderiam ficar junto com a população. Lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Então, quando ela toca em Jesus, e quando Jesus percebe que saiu virtude, e a palavra de Deus fala assim, e ela estava temendo e tremendo. Por quê? Porque ela era considerada imunda, assim como os leprosos. Eles tinham que ficar afastados da população, eles não poderiam, né? Então, quando aqui a questão da lepra significa o pecado, e o pecado nos afasta de Deus. E Isaías 59, 1 e 2 diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Aleluia. Então, quando nós estamos em pecado, o pecado nos deixa distante de Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías que há um muro de divisão. O pecado traz a divisão. O pecado, quando nós estamos em pecado, nós não temos resposta de oração. A oração não sobe, porque nós estamos afastados de Deus, tá? E aqui, esse texto, esses 2 versículos, a questão da lepra representa aqui o pecado, na questão que nós estamos trazendo hoje para você, tá? Representa o pecado, lepra, separação, separação de Deus, certo? E aí o versículo... Vai falar alguma coisa, Juliana, de eu continuar? Então, tranquilo. O versículo 13 diz assim: E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles reconheceram Jesus, que Jesus podia sarar a lepra. Da mesma forma, nós sabemos que quando nós nos achegamos a Jesus, o Senhor, Ele tem todo o poder para nos curar, Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados. E inclusive João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós nos achegamos a Deus, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, aleluia, nós temos esse livre acesso ao Senhor. Nós podemos chegar ao Senhor e confessar o nosso pecado. Aleluia. E foi isso que os leprosos fizeram. Eles reconheceram Jesus e sabia que Jesus podia curá-los. Da mesma forma, nós estamos em dificuldade. Você pode estar em dificuldade na sua casa, no seu casamento. Nós estamos aqui fazendo um programa para a família, um programa para o seu casamento, para que Deus venha restaurar, para que Deus venha, aleluia, mudar a sua situação. Da mesma forma como Deus fez na vida dos leprosos, amém. Deus pode fazer isso na sua vida. Creio. Mas você precisa se achegar a Deus, assim como os leprosos se achegaram ao Senhor, aleluia. Eles se achegaram e falaram para o Senhor: mestre, tem misericórdia de nós. Eles clamaram, e nós também precisamos clamar ao Senhor todos os dias, pedir ajuda ao Senhor. Eu sempre falo, né, quem me acompanha todos os dias aí
na oração da manhã pela família, nós precisamos clamar ao Senhor todos os dias, pedir a Deus ajuda, e só Ele pode nos ajudar. É só o Senhor que pode entrar com providência na sua vida, só o Senhor que pode entrar com providência na sua casa, na sua família, no seu casamento, aonde você precisa da providência do Senhor. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da providência. E da mesma forma que os leprosos se achegaram a Jesus, nós também podemos nos achegar e clamar a Ele por misericórdia. E Mateus 21, 22 diz, deixa eu ver aqui, sabe que a Bíblia tem ou não? Eu não lembro de Mateus cabeça. 21, versículo 22. Eu não lembro de cabeça. Tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Aleluia. É isso aí. Aleluia. Tudo que pedirdes em oração. Tudo que pedirdes em oração, crendo. Crendo, é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não vêm. Então eu preciso crer. Se eu me achego a Jesus, assim como esses leprosos, eles chegaram a Jesus sabendo, crendo que o Senhor poderia entrar com providência na vida deles. Nós também, da mesma forma, nós podemos nos achegar a Jesus, orar e pedir, ter fé, acreditar que Deus, ele tem o poder para entrar com providência. Deus tem o poder para curar, assim como aconteceu com esses leprosos. E o interessante aqui no começo, né, Amanda falou do pecado, né, que separa o homem de Deus é o quê? São os nossos pecados. Aqui nessa passagem aqui, a partir do versículo 11, fala aqui, ó, de caminho para Jerusalém, passaram Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, no versículo 13, que ficaram de longe. Ou seja, Amanda, eles pararam de longe. Por quê? Porque eles eram leprosos. E na cultura judaica daquela época, quem tinha lepra, Amanda, tinha que ficar o quê? Separado de tudo e de todos. Quando a pessoa era diagnosticada com lepra, para pensar, olha o trauma emocional de várias áreas da vida, porque a pessoa no momento está ali convivendo com a sua família, dia a dia, trabalhando, né? Participando de todas as atividades da sociedade, da comunidade, junto com a família. De repente, Amanda, essa pessoa ela fica enferma de uma doença que na época era incurável, né? A lepra. E ela tem que o quê? Pela lei de Moisés, que foi dada a Deus, ela tem que se afastar de tudo e de todos. Tem que se afastar do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua parentela. Tem que se afastar da cidade, sair da cidade. E tinha um local, Amanda, que era chamado Vale dos Leprosos, onde era longe da cidade. Alguns era tipo um buraco, onde as pessoas alimentavam aqueles leprosos. Colocavam comida ali, né? Descia em uma estrutura e eles se alimentavam dessa maneira, mas eles não poderiam ter contato com mais ninguém. Por quê? Porque essa doença, Amanda, era contagiosa. E só o contato, o que já ia transmitir para outras pessoas. E pela lei de Moisés, ela tinha que ficar o quê? Longe de tudo e de todos. Então a lepra, por isso que eles pararam de longe, porque a lepra aqui representa o pecado. Como a Amanda falou, que o pecado, a Bíblia diz o quê? Que o pecado é o que separa eu e você de Deus. A Amanda falou aqui de Isaías 59, vou ler de novo aqui, Isaías 59, versículo 1 e 2, fala aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está colhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, tampados, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, olha aqui, ó. Iniquidade é o quê? Pecado consciente e constante. Ou seja, eu sei que eu posso roubar, eu roubo. Eu sei que eu posso mentir, eu minto. Então ele fala aqui, ó, as vossas iniquidades, ou seja, seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. É muito sério isso daqui, a questão do pecado. Porque o pecado separa eu e você o quê? De Deus. A pessoa, Amanda, que não confessa o seu pecado a Deus, nós sempre ensinamos que devemos o quê, Amanda? Manter contas curtas com Deus. O que é isso? Todo momento, eu e você pecamos, somos pecadores, seja em palavras, seja em pensamentos, ou os lugares que andamos que desagrada a Deus.
Mas o que é manter contas curtas com Deus, Amanda? Todo momento que pecamos, devemos já pedir perdão. Devemos pedir perdão. Deus, me perdoa por eu ter mentido. Me perdoa por ter pensado mal dessa pessoa. Tem que ser no mesmo momento. E na correria do dia a dia, se você não lembrar na hora, a hora que você for entrar no seu quarto, como Jesus orientou, fechar a porta, ali em secreto, antes de você dormir, você pede todo dia perdão por seus pecados. Para quê? Para que a sua e a minha comunhão com Deus esteja o quê, Amanda? Sempre o quê? Constante. Em nome de Jesus. Amanda, poder separar aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, nós estamos falando aqui também, especialmente para famílias. Amém. Olha aqui que fala aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, se eu não me engano, fala de um homem saber coabitar com a sua mulher no dia a dia, ou seja, sempre estar convivendo com seu cônjuge, com seus filhos bem. Achou aí, Amanda? Achei. Lê por gentileza. Igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com ela sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha aí. Igualmente vós, maridos, coabitai. O que é coabitar? É viver com ela, com a sua esposa, com entendimento. Ou seja, a partir do momento que eu brigo em casa com minha esposa, claro, né, nós sabemos que não existe casamento perfeito, né? A partir do momento, Amanda, que um homem e mulher, olha, para pensar, Deus uniu primeiro duas pessoas de gêneros diferentes, um homem e uma mulher, que foram criados em lares diferentes, em culturas diferentes. Imagina, meu querido, o choque que é. Enquanto está namorando, é que eu li, né? No namoro, como a gente fala, né, Amanda? No namoro, no noivado, todo homem com a mulher só vende o quê? A parte, né, boa, só vende o quê? As qualidades. Mas a partir do momento que cai no mesmo teto, Amanda, nós começamos a ver também o quê? Os defeitos de cada um deles. Porque ninguém é perfeito, como eu falei, né? Já somos de gêneros diferentes, homem e mulher, criados em lares diferentes, em culturas diferentes, agora estão no mesmo teto. É claro que vai haver brigas, discussões, é natural, mas o que a palavra orienta lá em Efésios? Irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe que o sol sobreponha sobre a vossa ira. Ou seja, a Bíblia, meu querido, minha querida, até permite que eu e você se ire, mas que isso não passe para outro dia. Ou seja, já tem que você, meu amado, minha amada, brigou em casa, já resolver. A gente sempre orienta nas palestras, no curso, que nunca, a partir do momento que brigou, nunca, né, vai dormir em quarto separado quando brigou. Nem se for dormir bunda com bunda, né, Amanda? Mas o quê? Dorme junto. Para quê? Para não dar lugar, o quê? Brecha a Satanás. E esse texto que a Amanda leu aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala a questão do quê? Coabitar com entendimento, ou seja, sempre viver o quê? Bem, tranquilo, cara, as brigas vão vir, sim, mas já resolve. Pede perdão, ora, repreendendo o espírito de contenda aí, não só entre os cônjuges, mas entre os filhos e pais e filhos, para quê? Para que, como o texto falou, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Como nós lemos aqui em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, o pecado é uma barreira, cria uma barreira entre Deus e o homem. Então, a partir do momento que eu estou brigado com a minha esposa, nós, né, nesses longos 13 anos, Amanda, em aconselhamento de casais, tem casais que ficam semana, meses, sem se falar, morando no mesmo teto. Em nome de Jesus. Aí a pessoa está orando lá, buscando a Deus, brigar com seu cônjuge. A Bíblia a Amanda leu aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, as vossas orações não chegam. Por quê? Porque está em pecado. Então, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, a lepra aqui representa o que? O pecado. Por isso que eles pararam de ir longe, porque pela lei de Moisés, se um leproso, Amanda, saísse, né, no vale lá dos leprosos, entrasse na cidade, estava na lei de Moisés, o que ia acontecer com ele? É ser apedrejado, ou que é morto.
E olha que fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, olha só que fala aqui, ó, porque o salário do pecado é a morte. A lepra ali representava o que? O pecado. E pela lei, se eles tivessem contato com pessoas, eles tinham que o quê? Ser o quê? Apedrejado, ou seja, morto. E aqui no Novo Testamento, a Bíblia deixa bem claro em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas essa morte, meu querido e minha querida, não é a morte física, é a morte eterna, Amanda, sem Deus. Então, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, precisamos manter contas curtas com Deus, ou seja, precisamos pedir perdão para Deus, como a Amanda disse lá em 1 João, né, Amanda? Capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, é a Deus. A partir do momento que Jesus, meu querido, minha querida, morreu ali na cruz, outrora, o sumo sacerdote, né? Só o sumo sacerdote poderia entrar no tabernáculo, aonde após o véu tinha um lugar chamado Santíssimo, Santos dos Santos. Só um homem do povo de Israel, Amanda, que poderia entrar naquele local uma vez por ano para fazer o que? Expiação do pecado de todo o povo. Agora não, meu querido, minha querida, a Bíblia fala que quando Jesus morreu ali na cruz por mim, por você, aleluia, Jesus disse, está consumado. Ali ele abaixou sua cabeça na cruz e entregou seu espírito a Deus. E a Bíblia fala que o véu lá no templo, aleluia, que ele separava, Amanda, o lugar santíssimo, o lugar santo, onde estava a Arca da Aliança, o lugar santíssimo, que representava a presença de Deus, foi rasgado. O que isso representa, meu querido e minha querida? Que não precisamos mais de sacerdotes para intermediar eu e você a Deus. Glória a Deus. Não precisa mais. Eu e você, através de Jesus Cristo, temos livre acesso ao Pai, Amanda. Por isso que Jesus disse ali em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em nome de Jesus, Jesus orientou ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a porta e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Entra lá e confessa o seu pecado. E eu confesso o meu pecado todos os dias. Para quê? Para que as nossas orações, a nossa comunhão não seja interrompida com o Pai. Glória a Deus. Continuando aqui o versículo 14 de Lucas 17. E ele, vendo-os, disse, ide, mostrai aos sacerdotes. Lembrando que no 13, né, eles clamaram, os leprosos clamaram a Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus disse, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu, olha que coisa tremenda, e aconteceu que indo eles, né, até o sacerdote, ficaram limpos. Aleluia, olha só, eles usaram a fé. Eles não estavam vendo. Contanto que eu gosto muito quando o apóstolo Paulo nos instrui, né, que nós devemos andar por fé e não por vista. Eles não estavam vendo que eles estavam sendo curados. Mas quando eles obedeceram à voz de Jesus, olha só, que o Espírito Santo está falando aqui. Eles obedeceram e foram ao sacerdote. Eles obedeceram à voz de Jesus. E a partir do momento que eles obedeceram e Glória foram a Deus, aleluia, até os sacerdotes, eles receberam a cura. Aleluia! Glória a Deus, eles ficaram limpos. Então a gente aprende aqui que eles obedeceram à voz de Jesus, mesmo não vendo a cura, eles obedeceram, eles andaram por fé. E, né, então a obediência e também, aqui que o Júnior anotou, né, Júnior? A perseverança, que é na caminhada, que você vai alcançar o seu milagre. Aleluia! É na caminhada, é na perseverança. Por mais que, eu sempre falo isso, por mais que eu não estou vendo o trabalhar de Deus, mas lembra, olha só, Isaías, eu gosto de citar muito esse versículo, Isaías 64:4. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 64:4 diz assim, que desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia, glória a Deus. Então, a partir do momento que você passou a confiar no Senhor, que você entregou a sua questão do Senhor, Ele começou a trabalhar.
Então ele começou a trabalhar e foi isso que aconteceu com os leprosos. Jesus disse para ele: ide e mostrai ao sacerdote. Então na caminhada eles receberam o milagre. É na caminhada que você vai receber a cura. É na caminhada que você vai receber o seu milagre. É na caminhada que você vai receber a restauração do seu casamento, a restituição. É na caminhada. É na caminhada. É na caminhada com o Senhor. Então você não pode desistir no meio do caminho. Você não pode parar no meio do caminho. Tá? E eu aprendo, sabe, com quem? Aquela viúva persistente que está logo aqui depois do capítulo 17, capítulo 18, fala da parábola da viúva persistente. Jesus, ele conta essa parábola, ele fala assim: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então eu preciso continuar orando, eu preciso continuar buscando. E Jesus conta essa parábola dessa viúva que ela tinha uma causa na justiça. Enquanto que ela não recebeu a causa ganha, ela não parou de importunar esse juiz. E foi na caminhada, na persistência, na perseverança que ela conseguiu a causa dela. Ganhar a causa. Então é na caminhada, é na persistência, é na perseverança que você vai conseguir aquilo que você está clamando ao Senhor. Assim como os leprosos, foi na caminhada. Aleluia. E de mostrar ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Eles foram curados na caminhada. Eles obedeceram a voz de Cristo. Olha só como nós precisamos obedecer a voz de Cristo. Eu estou lembrando aqui no texto também, Júnior, que quando nós obedecemos a voz de Cristo, nós somos abençoados. Você quer ser abençoado? Em nome de Jesus, eu creio que você quer ser abençoado. Eu creio que você quer ser abençoada. Lá em Deuteronômio 28, diz assim: e serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos, as bênçãos que fala aqui é desde o versículo 4, versículo 3 até o 14. Então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, quando nós obedecemos a voz de Cristo, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós somos abençoados. E foi o que aconteceu aqui. Os leprosos, eles obedeceram a voz de Cristo e eles receberam a cura da lepra. Eles receberam a cura. Quer falar, Ju? Glória a Deus, né? Amanda falando aqui, que interessante na passagem aonde ele fala aqui, né, que eles pararam de longe e disseram, né: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, eles clamaram a Jesus. E eu te digo nesse dia, meu querido, minha querida, para quem você tem contado os seus problemas, para quem você tem contado as suas dificuldades, para quem você tem contado os seus sonhos. Olha só a ousadia desses homens, Amanda. A gente vai falar de fé aqui também, mas para pensar, eles estavam longe de tudo e de todos, condenados à morte, porque quem pegava essa doença, né, uma doença que ia despedaçando, criando várias enfermidades ali, né? Começava a despedaçar a orelha, nariz, machucado no corpo inteiro, meu querido, terrível, e até a morte, dolorosa. Mas olha a ousadia, como a Amanda está falando aqui. E eles sabiam, eles conheciam a lei, eles eram judeus. Eles sabiam que se eles saíssem daquele arraial ali, os leprosos, e fosse para a cidade, eles iam o quê? Morrer apedrejado. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Como aquela mulher de fluxo de sangue. Que ela também estava separada pela lei de Moisés. É considerada imunda. Mas o texto não fala, Amanda. Dá para entender, eu estou aqui conjecturando, tá, meu querido, minha querida? Mas o texto não fala. Dá para entender que quando as pessoas da cidade iam alimentar, levar ali a comida, o resto de comida para aqueles homens, para eles não morrerem naquele lugar, alguém deve ter falado para eles: tem um rabi, um mestre, aleluia, chamado Jesus, que está lá na cidade, que está curou cego, fez paralítico andar,
Aleluia. Ressuscitou mortos. Dá para entender, Amanda, que alguém falou para eles. Eles estavam num lugar isolado, mas dá para entender que quando as pessoas iam lá, né, alimentar eles, aquele buraco onde eles estavam, alguém com certeza falou para eles. E olha a fé, a coragem, a perseverança. A Amanda estava falando aqui do caminho. Foi na caminhada, como o texto diz, o quê? Que eles conseguiram o seu milagre. Então eles não quiseram nem saber. Eles devem ter pensado assim, Amanda: se a gente vai ficar aqui, vamos morrer, né? Se a gente ficar aqui, vamos morrer. Se a gente ir para a cidade, vamos morrer também apedrejado, como diz a lei de Moisés. Mas eles colocaram fé no coração, porque eles ouviram falar: tem alguém que pode te curar, que é Jesus. Aleluia. E ele, então, o texto, eles falam que eles pararam de longe. Como eu falei aqui, para quem você tem contado seus problemas e dificuldades? Lá em Mateus capítulo 21, versículo 22, fala lá: tudo que perdis na oração crendo, ou recebeis. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, fala assim: lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Deus, sobre Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus tem cuidado de você, meu querido, minha querida, tem cuidado do teu cônjuge, dos teus filhos, da tua família. Jesus tem cuidado de vocês. Mas para quem você tem contado? Aqui 1 Pedro 5,7 está falando bem claro, Amanda. É para lançar o quê? Para contar somente para Deus. Não vai adiantar nada, meu querido, minha querida, você ficar nas redes sociais contando os seus problemas, suas dificuldades, os seus sonhos. Em nome de Jesus. Nenhum homem pode resolver o seu problema, mas só o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Só eles. Esses leprosos foram o quê? Na fonte certa, Amanda. Eles clamaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: vai mostrar-vos aos sacerdotes. Porque pela lei de Moisés, Amanda, uma pessoa que era curada da lepra, eles tinham que o quê? Ir lá, mostrar para os sacerdotes. Ali, pela lei, eles tinham que fazer o sacrifício. Se não me engano, é uma pombinha, uma rolinha lá, 2, 3. Está lá em Levíticos. Para quê? Para depois eles voltar para sua casa, ao convívio normal da sociedade. Mas o interessante é quando Jesus fala assim: mostrai-vos aos sacerdotes. Eles não foram curados ali na mesma hora. A hora que Jesus acabou de falar, eles devem olhar para eles estavam leprosos ainda, mano. Uhum. Mas o detalhe é o que? Eles creram. Fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eles não viram, mas pela fé eles foram mostrar. E o texto fala que na caminhada eles o quê? Foram curados. Aleluia. Deus. Como a Amanda falou aqui, falou de perseverança. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 8, olha o que fala aqui, Amanda. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, está falando de perseverança. Olha o que Jesus fala aqui, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Aleluia. Aqui, Jesus usou 3 verbos: bater, buscar e pedir. Bater, buscar e pedir. Isso representa o quê? Perseverança. Aleluia. E a palavra perseverança, Amanda, vem no termo grego que significa permanecer, suportar, aguentar. Eu não sei o que você tem passado, meu querido e minha querida, mas em nome de Jesus, talvez você recebeu essa semana, esse mês, o ano passado, pessoas dizendo para você: desiste dele, desiste dela, ele não tem mais jeito, o teu cônjuge não tem mais jeito, teus filhos não tem mais jeito. Mas em nome de Jesus, a última palavra, meu querido, minha querida, é do nosso Deus. Glória a Deus. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, não dê ouvidos. Agora estou lembrando aqui, em Marcos capítulo 10, ali daquele cego, Bartimeu,
que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começou a falar: fica quieto, você vai incomodar o mestre. Ele não quis nem saber. Jesus, a Bíblia fala que ele começou a clamar cada vez mais alto, mano: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Imagina se ele tivesse dado ouvidos à multidão. Ele não tinha o quê? Conseguido seu milagre. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, não dê ouvidos para que estão falando sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu cônjuge, sobre os teus filhos. Mas em nome de Jesus, persevera, busca, entra no teu quarto e fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará, como Jesus nos ensinou. Para de contar para A, para B, para C. Sabe o que vai acontecer? Fofoca. As pessoas vão ficar sabendo e vai falar: não falei? Eu sabia. Meu querido, minha querida, são pouquíssimas pessoas que querem o meu, o seu bem. Eu aprendi uma coisa, nós sempre ensinamos, né, Amanda? Nas palestras, Curados para Curar. Quanto menos as pessoas saberem da sua vida, meu querido, minha querida, seja boa ou seja ruim, é melhor. Hoje nós vemos as pessoas postando ali, né? Qualquer coisa ali, tá dando sorriso, tal, tudo. Irmão, só Deus sabe como tá ali o coração dele e dela. Seja sábio. A palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 14, versículo 1, fala que a mulher sábia, Amanda, edifica a sua casa, mas a tola destrói com a sua própria mão. Então, em nome de Jesus, conta somente ao Senhor, o teu Deus. Só Ele pode o quê? Resolveu o seu problema. Só mais uma passagem aqui, Amanda. Salmo 121, verso 1 e 2. Olha o que o salmista fala aqui, ó. Elevo os meus olhos para o monte. Aleluia. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e até o meu e o seu socorro, meu querido e minha querida, só vem de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 15 aqui, dando continuidade, e um deles, vendo que estava são, né, lembrando que eles foram pelo caminho, né, no versículo 14, e ficaram limpos, foram curados. Aí o 15, e um deles, então eram 10, lembrando, eram 10 leprosos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aleluia. E caiu aos seus pés, caiu aos pés de Jesus, né, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então, nós vemos aqui, né, a gente vê quantas pessoas, né, que buscam a Deus na hora do desespero, tá lá, faz campanha, faz propósito, aí na hora de agradecer, você vê um ou outro, né, que volta para agradecer ou realmente tem um compromisso com o Senhor. E isso aconteceu aqui com os samaritanos. Os 10 foram atrás do Senhor, sabendo que o Senhor poderia curar, mas apenas um que voltou para agradecer, só um que foi grato, né? E inclusive esse que era criticado pelos judeus, o samaritano, que era muito criticado, né? Os judeus, eles tinham uma repulsa dos samaritanos, mas justamente esse, inclusive, né, que tem até a parábola do bom samaritano, justamente esse samaritano que voltou e agradeceu a Deus. O que nós aprendemos com isso? Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos ser gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos ser gratos pela nossa família. Nós precisamos ser gratos pela nossa igreja, pelos pastores. Precisamos ser gratos pelo trabalho. Nós precisamos ser gratos pelo que nós temos. E não sermos murmuradores. O que acontece com pessoas que são murmuradoras? Você conhece a história do povo de Israel? Por causa da murmuração, eles ficaram vários anos no deserto por causa da murmuração. A murmuração estraga a vida.
A murmuração, parece que a gente anda para trás, vez de para frente, você vai para trás. Então, em nome de Jesus, não seja murmurador, seja grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Seja grato, por mais que você não esteja vendo, seja grato ao Senhor. Eu sempre falo, nós temos que ser gratos por tudo que o Senhor fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo o que Ele vai fazer. Que haja gratidão em nossa vida, em nome de Jesus, assim como houve gratidão na vida deste samaritano que voltou para agradecer. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graça. Então eu preciso agradecer a Deus em tudo. Tá ruim? Eu tenho que agradecer. Tá bom? Eu preciso agradecer. Tá mais ou menos? Eu preciso agradecer, porque é Deus quem nos sustenta. Lembrando que sem Ele nada podemos fazer. Então nós precisamos ser gratos. Lembrando que Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã sobre nossa vida. Então nós precisamos ser gratos pelo amor de Deus, pela graça, pela misericórdia, pela bondade. Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo. A palavra de Deus diz que em tudo dai graça. Em tudo nós precisamos ser gratos ao Senhor. Então, em nome de Jesus, não seja murmurador. Seja grato a Deus, seja como este samaritano que voltou para agradecer ao Senhor. Glória a Deus. E interessante, Amanda, que de 10 só um voltou. Só um. E a Bíblia fala que ele era o quê? Samaritano. Ou seja, dá para entender que os outros 9, a Bíblia não fala, mas dá para entender que como o texto especificou que era samaritano, dá para entender que os outros 9 eram judeus. A Bíblia não fala, mas dá para entender. Sim. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que existia um ódio terrível entre os judeus e os samaritanos. Segundo os historiadores, às 6 horas, Amanda, os judeus levantavam a mão em direção a Samaria e diziam assim: ó, maldito seja os samaritanos. Mas olha só quem voltou para agradecer. O odiado samaritano. E aqui, está falando o quê? De gratidão. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, fala assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Fala que em tudo dai graça, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Deus se alegra, meu querido, minha querida, com um coração grato. E eu te digo nesse dia, eu tenho sido grato a Deus. Tem até um hino da harpa que fala, né, Amanda? Mais grato a ti, mais grato a ti. Não sou bom para cantar não, viu, meu querido, minha querida? Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Aleluia. Precisamos ser mais gratos. E o que é gratidão, Amanda? Gratidão é reconhecer que tudo o que somos, tudo que temos, vem o quê? Do Senhor. Gratidão é isso. É reconhecer que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem do Senhor. Lá em João capítulo 3, versículo 27, olha que a palavra de Deus fala que o homem, Amanda, não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vou repetir. João capítulo 3, versículo 27. Que o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Ou seja, sua família, quem te deu? Foi Deus. Teu emprego, quem te deu? Foi Deus. Então isso é o quê? É ser grato. E eu quero falar aqui rapidamente Faltam 5 minutos. Que a gratidão gera 2 coisas no coração de uma pessoa. Primeiro, o reconhecimento total da dependência de Deus, como eu já falei lá em João capítulo 3, versículo 27, né? O homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. E a segunda coisa que é gerada no coração de uma pessoa, meu querido, minha querida, que é grata a Deus, Amanda, é a adoração, aleluia, a Deus. Lá no Salmo 92, versículo 1, no verso 1, fala assim, ó, bom é louvar o Senhor. Então a pessoa que é grata, meu querido, minha querida, é o quê? Ela adora, ela louva o Senhor independentemente da situação.
Vou dar um exemplo aqui em Êxodo capítulo 15, fala que Moisés, Amanda, adorou o Senhor logo após a passagem do mar seco pelo mar vermelho. Está lá registrado em Êxodo capítulo 15. Na 1 Samuel capítulo 2 fala que Ana adorou a Deus logo após o nascimento de Moisés. Então duas coisas são geradas no coração de uma pessoa que é grata, Amanda. Samuel, né? Duas coisas é gerado. Primeiro, o reconhecimento total de dependência de Deus. E segundo, adoração, louvor a Deus. Só lê, Amanda, Salmo 103, verso 1 e 2, por gentileza. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Aleluia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Amém. E quero aqui, antes de eu e minha esposa estar orando para tua casa, para tua família, deixar um convite para você que é de Pirassununga, aqui região. Nós congregamos ali na igreja local Luz e Vida em Cristo. O endereço é Rua Siqueira Campos 4275. Vou repetir, Rua Siqueira Campos, facinho, número 4275. Para cima da Copercitros, do lado esquerdo, passou a Copercitros do lado esquerdo, na esquina tem um posto, é grudado com o posto. Rua Siqueira Campos, número 4275, Ministério Luz e Vida em Cristo. Em nome de Jesus, toda sexta-feira temos culto ali, meu querido e minha querida, começa às 19h30. E todos os domingos temos o culto da família em 2 horários, das 9 da manhã às 10h30 da manhã e às 18 horas às 19h30 da noite. Ali tem o pastor Aguinaldo, tem o pastor Francis, tem o pastor Eliseu, pastor Geraldo. Eu e minha esposa estamos ali, Ireno, Júnior, Amanda. Em nome de Jesus, eu não sei o que você tem passado, meu querido, minha querida, mas procura nós, procura os pastores. Você vai ser recebido de braços abertos. Em nome de Jesus, vamos ali cultuar a Deus, adorar a Deus, receber uma palavra. Precisar de ajuda, estamos ali para ajudar, para aconselhar, em nome de Jesus. Então deixo esse convite para você, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. Amém, Amanda? Lembrando que amanhã, né, nós temos o culto dirigido pelas mulheres, mas é para toda a família. Amanhã, às 19h30, na Igreja Luz e Vida em Cristo. E antes de orar, eu queria também deixar um recadinho aqui para quem me acompanha no YouTube, né? Todas as manhãs nós estamos fazendo oração pela família, estamos num propósito de oração pela família. E no dia 21 nós estaremos fazendo uma live ao vivo e vamos falar sobre ansiedade, tá? Dia 21 às 8 horas da noite. Tá bom? Fica aí o convite, aqui no YouTube. Glória a Deus. Se inscreva lá, meu querido e minha querida, no canal do YouTube. Amanda Ireno. Facinho, só digitar Amanda Ireno lá no aplicativo do YouTube. Já vai aparecer ali. Se inscreva, compartilha, em nome de Jesus. Como a minha esposa falou, todos os dias tem uma palavra ao meu seu coração em oração para a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém? E agora? Chegou um momento mais importante deste programa. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Vamos orar, Amanda? Vamos orar. Você que pode, feche seus olhos para o teu coração. Iremos orar em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, Sim, nós Deus. te agradecemos, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Por esse dia, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Graças Senhor. a Ti, ó Pai. Obrigada, meu Deus. Sim, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Aleluia. Senhor Deus, como nós aprendemos com esses samaritanos, ó Pai, com esses leprosos. Aleluia. Pai, nos ajuda Obrigado, a ser Deus. persistentes, nos ajuda a ser Sim, perseverantes. Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a não desistir Nome da de família. Jesus. Pai, ajuda esse homem, essa mulher a não desistir do seu Sim, casamento. Deus. Ajuda esse homem, essa mulher a não desistir dos seus filhos. Jesus. Pai, que haja persistência, que haja perseverança. Sim, Deus. Pai, que haja, Senhor Deus, uma confiança em Ti inabalável, como diz a Tua palavra, os que confiam no
no Senhor. Aleluia, Serão como os glória a montes de Deus. Sião que não se abala, Aleluia. mas permanece para sempre. Ajuda, Pai. Ajuda, meu Deus, Sim, a ter Deus. essa confiança em Ti. Por mais, meu Deus, que as coisas estejam difíceis, Ajuda, por mais, Pai. Senhor Deus, que essa pessoa Sim, não Deus. esteja vendo, Senhor Deus, a solução, mas o Senhor é a nome de solução. Jesus. O Senhor é a luz, ó Pai. Sim, o Deus. Senhor, ó Pai, é o Deus Todo-Poderoso que opera, que trabalha, que age. O Amém. Senhor é o Deus da providência. O Senhor é Glória a Deus que Deus. cura, que liberta. O Senhor é o Aleluia. Deus da providência. Pai, entra com providência nessa Deus. casa. Entra com providência nesta Agora, família. Pai. Entra com providência neste casamento. Em nome Pai, de Jesus. Não deixa essa mulher desistir do seu Em esposo. nome de Jesus, não ó Pai. deixa essa mãe desistir do seu filho. Pai, Sim, em Deus. nome de Jesus, toma em tuas mãos, Senhor Deus, Sim, as Pai. famílias, ó Pai, desta terra. Toma em tuas mãos, Sim, Senhor, em Deus. nome de Jesus. Restaura casamento, Senhor. nome de Pai, Jesus. dê força a esta mulher que tem lutado pelo seu casamento. Sim, Deus. Pai, que haja uma força do Senhor. Em nome Sim, de Deus. Jesus, Pai, fortalece, Senhor. Fortalece essa mulher, fortalece esse homem. Pai, em nome de Jesus, Deus, Sim, nós Deus. pedimos, nós clamamos, Senhor. Entra com providência Em nas nome de famílias. Jesus. Não deixa, Pai, o diabo, Senhor Deus, destruir, ó Pai, essa Sim, casa, Deus. este casamento. Não deixa ele Em destruir a nome vida de desses Jesus. filhos, ó Pai. Nós clamamos, Em Senhor, nome de por Jesus. estas famílias. Ó Pai, entra com providência. Pai, Aleluia. entra com providência. Pai, seja repreendido todo Sim, vício, Deus. Pai, vício do álcool, das drogas. Seja repreendido, Senhor Deus, todo Agora, espírito Pai, de em contenda, nome de de Jesus. perturbação. Pai, todo espírito de divisão, Sim, todo Deus. espírito de divórcio, seja repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, todo pensamento contrário, todo Sim, pensamento Pai. que não provém do Senhor, todo pensamento de desânimo, ó Pai, seja repreendido agora em nome de Aleluia. Jesus. E que haja, Senhor Deus, que haja força no Senhor. Sim, Deus. Porque a tua palavra diz: mais os que esperam no Senhor renovarão as Aleluia. forças. Eu Pai, creio, que essa Deus. pessoa seja renovada, que as Sim, forças Deus. sejam renovadas em nome de Jesus. nome de Toma em Jesus. tuas mãos, ó Pai, cada ouvinte, cada família. Sim, Pai. Meu Deus, toma em tuas mãos, Senhor. Toma em Em tuas nome mãos, ó de Pai, Jesus. cada casamento. Em nome de Jesus, cada Aleluia. projeto, cada sonho. Sim, em nome Pai. de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Que você possa ficar com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao meu e ao seu coração. Amém, meu querido, amém, minha querida. Tenha um ótimo final de semana e que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, meu amado ouvinte, em nome de Jesus. Amém, Amanda? Amém. Glória a Deus. Glória Que a Deus Deus. te abençoe. Fique na Fica paz. na paz. Baixe, instale e se cadastre no aplicativo Luz e Vida Pirassununga. Entre na plataforma do Play Store e Apple. Digite Luz e Vida Pirassununga. Baixe e instale esse cadastro e você estará concorrendo a um lindo prêmio. Se informe em nossas programações pelo WhatsApp 019-9867-5160. Rádio e TV Boas Novas Pirassununga, presenteando você e sua família. Participe e seja muito abençoado. A Igreja Luz e Vida em Cristo informa os horários de cultos. Ensino Bíblico, quarta-feira, às 7:30 da noite. Culto da Palavra, sexta-feira, às 7:30 da noite. Culto da Família de Deus, domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Na Rua Siqueira Campos, 4275, Jardim Pavesse, ao lado do posto Petrobras Aeroclube. Em comunhão
temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar.